Olá, dia 24 de junho, eu já estou meio na frente disso, 4 de maio de 2017, quarta-feira, e infelizmente, né, para o futebol brasileiro até, e principalmente para o futebol de Santa Catarina, ontem à tarde o comitê disciplinar, que lá não é Tribunal de Justiça, é um comitê disciplinar da Conmebol, analisou aquele processo da Chapecoense e confirmou a perda dos pontos. E aí, Chapecoense caiu de 7 para 4 pontos e terminou em terceiro lugar, eliminada da Libertadores da América. Agora, achar culpados não adianta mais. Não tem mais recurso, não tem mais o que fazer. Embora a Chapecoense alegue que vai entrar com recurso, mas lá não é igual aqui que tu é julgado na federação, depois tu vai para a CBF, aí são outras cabeças pensantes. Lá é o mesmo comitê, ele só vai confirmar a pena que já deu, mas não vai mudar de ideia. Então a Chapecoense, infelizmente, perdeu os pontos por ter colocado o jogador irregular contra o Lanús, ganhou o jogo e ontem conseguiu uma vitória em cima do Zulia, 3-1, né? 2-1, aliás. E saiu atrás. Pelo menos, como consolo, vai ficar aí disputando a Sul-Americana na próxima fase. Já é alguma coisa. E o Brasil, que começou a fase de grupo da Libertadores da América com 8, só 2 estão fora, que é o Palmeiras. Acredito que vai classificar, joga pelo empate aí com Jorge Wilstermann. Não, com Palmeiras Tucumã, da Argentina. Vai vencer o jogo. O Grêmio joga amanhã contra o Zamora, também está classificado. De 8 classificou 6. E era para ser 7, tá? Pelo menos. Que a Chapecoense não entrou como favorita a se classificar. Ia chegar. A surpresa foi o Flamengo não ter se classificado. Então, de 8 classificando 6, acho que é uma boa média e nós vamos ter gente seguindo aí na frente, buscando o título da Libertadores. Figueirense perdeu ontem, vamos comentar depois, mas acho que jogo dentro da normalidade. A normal foi o primeiro gol que o Figueirense tomou e aí desmontou aquele esquema dele. Mas o resultado totalmente previsível, até porque o Guarani também tinha perdido uma, ganhado uma. O Figueirense tinha vencido 2. Hoje está em segundo. Então acho que resultado normal, esse resultado do Figueirense. E olha lá, eu estava ontem assistindo o jogo e peguei a escalação para ver. Do time que jogou o Campeonato Catarinense e do time que está jogando, só os quarto zagueiro Bruno Silva e o volante Dudu. O resto, todos os outros 9 jogadores que vieram depois do Campeonato Catarinense. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta quarta-feira e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, Casa da Sua Bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Aldo Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. É de se lamentar a atitude do Departamento de Futebol da Chapecoense, que foi a culpada única dessa desclassificação da Chapecoense. Em campo, ela fez por merecer, conseguiu os resultados e ficou comprovado que dentro de campo a Chapecoense estaria classificada. Por um erro administrativo, a Chapecoense deve tomar aí um prejuízo muito grande
porque ele cessa a sua participação na Libertadores. Até quando os nossos dirigentes vão ser maduros o suficiente para tomar as decisões coerentes, corretas, para que não tenhamos esse tipo de ação que tivemos? E olha que a Chapecoense foi avisada antes do jogo, lá em Chapecó, de que tinha perdido os 3 pontos. E que a ela só interessava a vitória para tentar a Sul-Americana. E mesmo assim, os jogadores entraram em campo, saíram atrás, né? Fizeram por merecer, mostraram para os dirigentes que eles tinham capacidade de classificação, saíram perdendo, viraram o jogo, mesmo no finalzinho do jogo, e com essa vitória só fica a permanência para a Sul-Americana do ano que vem. Já é alguma coisa, né? Já é alguma um coisa. Consolo, só que não pode. É um consolo que dá dinheiro. Já mas só que não pode. É um calendário. Só que não pode cometer uma diretoria... Não, quem quer ser um time grande, como a Chapecoense está tentando ser um time grande, não pode ter uma diretoria que pense pequena. Mas não é, Zélio, aqui, ó, se houvesse um julgamento, se tivesse alguma coisa que você entendesse diferente, mas sabe que a Conmebol, ela tem uma comissão, a comissão toma a decisão e os comunicados foram feitos. O delegado do jogo chegou lá na Argentina e disse: não põe fulano de tal jogar porque ele foi penalizado. Aí eles acharam que iam peitar, de que maneira? Acostumado aqui no Brasil, né? Entende? Então não é por aí que a banda toca. Eu acho que se você tem uma dúvida, não adianta você querer bater de frente. Eu até vou pensar diferente um pouquinho, dizendo o seguinte: se fosse um jogador indispensável, tipo Neymar, não, assim, tipo Neymar, que pode fazer a diferença, que pode realmente fazer com que o time mude a trajetória, mas não um jogador comum. Um zagueiro ainda. Eu acho, eu não vejo razão para você cometer um erro tão grande como se cometeu pela Chapecoense. E pagou caro. E hoje, inclusive, nas rodinhas que a gente conversou hoje no cafezinho, o pessoal dizia assim: onde é que está a organização desse time que tem um status internacional? A Chapecoense, em função de tudo aquilo que aconteceu, a Chapecoense passou a ser um time com um carinho muito grande a nível internacional. Todo mundo só quer Chape. Daqui a pouco ele vai dizer que eu sou torcedor da Chapecoense. Então, esse carinho foi traduzido numa incompetência administrativa. Hoje, muita gente hoje está julgando a diretoria da Chapecoense como incompetente. Amador até. Entende? Se você é avisado, então o delegado do jogo chega lá e avisa. Olha, que nem é normal isso. Sério, hoje tem um celular, hoje tem 1000 maneiras de se comunicar. Aí chega aqui no Brasil, as informações que nós tivemos, eu não tive a informação oficial, mas a informação que tivemos é que a CBF tinha sido avisada e que a Federação também tinha sido avisada. Tu viste que eu conversei com o diretor jurídico da Federação, agora a gente está falando que passou, ele pediu para não divulgar. Então tinha sido avisado. Tinha sido avisada. Então avisou a Federação, avisou a Confederação, avisou o clube e os caras cometeram esse erro tremendo. E um prejuízo no momento desse de crise que todo mundo passa. Prejuízo financeiro, prejuízo técnico, prestígio internacional, tudo isso abalou. Ainda bem que depois aí o jogador fizeram a festa como se estivesse classificado pela Libertadores e ficaram contentes com a Sul-Americana. Eu acho que não é que é consolo. Sul-Americana é um calendário garantido para o ano que vem. É mais uma competição. E uma competição rentável que se recebe por jogo. Mas só que é eliminatório, né? Você vai ter que ter cacife para chegar. Pode ficar na primeira rodada. Pode ficar na primeira rodada, você já pegar e fazer as malas e ir embora. Porque a tua classificação é para jogar com aquele entre os brasileiros já. Exatamente. Não pode nem chegar a pegar time internacional, time de fora. Não. Ele está classificado pela Libertadores. Ele não está classificado porque tem a classificação pelo Campeonato Brasileiro. Certo? Naquela classificação pelo Campeonato Brasileiro, ele joga entre eles. Mas quem está pela Libertadores
Entra tá? direto? Inclusive, a Chapecoense é a atual campeã da Sul-Americana. Mas a tua campeã não dá direito a nada. Não, Zé, mas ela é a atual campeã sul-americana. Então, ela, como na classificação da Libertadores, como terceiro colocado, eles vão para uma segunda fase, não vão para essa fase de grupo. Já entra na fase de... Já entra naquela fase de grupo. De grupo. O Figueirense, 1-0, 2-0. O Figueirense desmontou-se assim no começo do jogo, cara. Foi fechadinho, bonitinho. 7 minutos, toma um gol assim absurdo da linha de fundo. O que é fechadinho, bonitinho? Fechadinho, saindo, tocando bem a bola, explorando o contra-ataque. Fez uns 2 contra-ataques no começo do jogo já. Levou perigo. Dava para sentir que o Guarani estava indo para cima. Aí fez um gol, o Guarani ficou esperando aquela coisa, aí toca. O Figueirense teve mais domínio de bola, mas aí improdutivo, entendeu? Não conseguiu transformar o predomínio que teve em gol. E daí para frente surgiram pouquíssimas oportunidades. Tu acha que o gol que ele sofreu foi o suficiente para desequilibrar o time? Foi porque foi um gol inesperado até. Uma bola despretensiosa. O cara arrancou num contra-ataque sem ninguém. Todo mundo no campo do Guarani. E chegou na linha de fundo, o zagueiro não foi, o goleiro saiu, parou na metade, ele olhou para o gol, olhou para cruzar primeiro, não tinha ninguém. Aí chutou pro gol, a bola entrou. Fez uma curva e entrou no canto lá. Gol espírita. E aí, depois quase no final do jogo, segundo gol do Guarani, aí matou definitivamente. Então, mas eu acho que o Figueirense está no caminho certo. O time do Figueirense não é um time ruim, é um time médio para o campeonato. Na verdade, como você fala que foi 90% do grupo trocado, tem que se dar tempo ao tempo. Ele fez 2 partidas, venceu as 2, agora na terceira rodada ele perde. Ele precisa agora manter... Ele está no lucro, porque ele já jogou 2 fora de casa, ganhou em casa, que é obrigação, e conseguiu 3 pontos fora de casa, em cima do Goiás no Serra Dourada. E o que não é fácil, você conseguir um grupo de jogadores, escalar e botar em campo para jogar. Porque são jogadores que vêm de um lado, de outro. Vem tudo do interior de São Paulo. Jogadores que não jogaram junto. Então esses jogadores que chegam numa equipe, até eles assimilar a ideia do treinador, até eles assimilar, porque o treinador continua o mesmo, que é o Goiano. Então o Goiano é que fez um time novo. Quem fez o time, lá, até pelas informações que eu tenho, eles contrataram um gerente de futebol do Santo André. E o cara estava há muitos anos no Santo André. E conhecia lá todo o interior de São Paulo. E aí disseram para ele, traz daí, não sei quantos, né? Tantos jogadores mais para jogar. E deram autonomia para o cara contratar. E o cara trouxe o time e parece que está dando certo. Então deve ter trazido... E a qualidade deles, o que você analisou? Boa. Para time médio. Não é para time médio. Nós estamos analisando o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O Figueirense não é time de linha da primeira divisão. Time de linha, segunda divisão. Da segunda divisão só tem um time de linha ali, de primeira linha, que é o Internacional. Os outros são um pouco mais abaixo. O Figueirense está no nível daqueles um pouco mais abaixo. Eu acho que dá para chegar. Se continuar nesse ritmo, né? Vamos ao break. Na sequência, tabela de jogos, resultados de ontem, tudo que acontece, vai acontecer hoje, futebol brasileiro. Voltamos na sequência com Unisport. Estamos de volta com Unisport, lá de Cardoso, chovendo, friozinho. Quero ir lá e almoçar bem. Onde é que eu vou? Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Vamos ver o que aconteceu ontem e o que vai acontecer hoje no futebol brasileiro? Vamos lá. Na Libertadores, ontem, 19h30, Chapecoense 2, Zulia 1, classificou a Chapecoense para a Sul-Americana do ano que vem. 21h45, falei Santos. Santos 4, Sport Cristal 0. Santos termina... Sobrou no jogo. Sobrou no jogo, termina em primeiro lugar.
Hoje, Palmeiras e Tucumã. Palmeiras precisa do empate para garantir a classificação. Palmeiras tem 10, Tucumã tem 7. E pelo menos um empate. Na Copa do Brasil, oitavas de final. Atlético Goianiense e Flamengo. No primeiro jogo foi 0-0 no Maracanã. O Flamengo tem que vencer ou empate com gols. E tem também hoje a decisão da Copa do Nordeste, que não está aí. Bahia Sport. O primeiro jogo foi quarta-feira da semana passada, lá no Recife, na Ilha do Retiro, 1-1. O jogo hoje é na Arena Salvador, lá, Arena Fonte Nova, né? Na Bahia. E o empate 0-0 já serve para o Bahia ser o campeão. O Marcílio Dias, tens alguma novidade? Não, o Marcílio continua fazendo o trabalho físico, com bola ainda não está trabalhando. Deve, acredito eu, que na semana que vem, que termina esse mês na quarta-feira, dia 31, eu acho que já na virada dessa semana... 31, daí já é junho, daí falta 30 dias. Na virada dessa semana, já que existe esse grupo de jogadores que você nominou aqui durante a semana, um grupo dos sub-23 e também o grupo acima dos 23, que estão já... praticamente acertados. Treinando fisicamente no Marcílio Dias, aí já começa o Hudson botar o pessoal na bola, porque ele vai ter só 30 dias para fazer esse time andar na abertura do campeonato da segunda divisão. Pelo que eu estou vendo aí, a gente sente, né? A gente que tem pela experiência, eu acho que eu estava até no começo meio cauteloso de que iriam conseguir colocar o time em campo. Mas pelo que a gente está sentindo, parece que a coisa está caminhando. Já tem aí, tem 13 mais 5 que deve chegar amanhã. Até amanhã, pelas informações, pode ser até que não chegue tudo. São informações, a gente dá informações que recebe de fontes fidedignas. Então, com 18 jogadores, já é um bom começo aí para começar a treinar e montar um time para a segunda divisão. A segunda divisão não é tão difícil assim, não. Se conseguir ajeitar direitinho... vai ser uma segunda divisão totalmente pobre. Não. É totalmente atípica. E nós estamos notando, vamos pegar aqui o Marcílio como exemplo. Na nominata que você fez aqui, que não quer dizer que aquilo tudo dos 5 ali... Não, pela informação. Pela nominata que você deu a impressão de que foi pensado jogador do norte, jogador daqui, jogador do sul, jogador... de tudo quanto é lugar. Então, interior do Rio Grande do Sul. Então eles foram pensando esses jogadores, alguém que deve ter dado a informação, ou propriamente o próprio Hudson Coutinho deve ter feito esse tipo de trabalho. Foi feito aqui também uma avaliação em alguns jogadores. Então nós temos uma mescla de jogadores nessa faixa dos 23. Aí é que está a incógnita deste campeonato. Quem vai ter a melhor capacidade dos 23. De achar esses 23? Isso aí. Tá? De achar os 23. Não, mas eu acho que quem achar os 5 leva vantagem. Não. Entende? Não. Leva. Ajuda bastante. Não, leva. Mas leva vantagem. Os 5 não vão jogar o campeonato todos os jogos. Agora, pode os 23 jogar, vão. Pode jogar. Não, quem? Não, Zélio, tem jogador que joga um campeonato inteiro e não se machuca. Mas lá tem cartão, tem expulsão. Não, você vai ter que trabalhar esses jogadores. E tu não pode ter, vamos dizer, 8 e colocar 5. Tu tem que ter só 5 inscritos. O problema é esse. Ao limite de inscrição, então? É 5. Só 5? Só 5. Quer dizer que se tu errou... Errou. Vai ficar com aquele... Tá, mas daí tu pode dispensar e contratar outro? Não. Se dos 5, não. Quer dizer que se eu contratar... Os 5 é só na inscrição inicial. 5. Ou não, mas não registrei. Não é para ter 5 jogando... Pelo que eu sei, não. É um mínimo de 35 e só pode ser inscrito 5. Até 5 acima de... Então tem que ser o 30 de 20 até 23... E 5 acima de... Essa é a informação que eu tenho.
Eu acho que é complicado. E que não pode substituir o... Não, acho que é complicado, né? Estou te falando que é uma informação mas eu que eu fui atrás e me passaram. Mas eu acho que o correto seria o seguinte, eu contrato 5 hoje. Amanhã eu mando 2 embora, contrato mais 2. Sempre com 5. Eu até estranho que você está me passando a informação de que existe um limite máximo de inscrição. 35. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, são 35. Então você tem que colocar só 5 jogadores, ou jogando ou no banco, dentro de uma partida, com atletas acima... Inscritos no clube. Acima de 23. Inscritos. Só pode ter inscritos 5. Entre os 35, só pode estar inscrito 5. Ou para jogar ou para ficar no banco. Mas não há como substituir? Tipo, vou dispensar o Zélio... Olha, e vou contratar o Eladio. A não ser que eu entendi mal, mas foi até com o Crispim que eu conversei sobre isso. Aí agora tu me deixaste até na dúvida se eu entendi mal. Mas eu entendi assim. A princípio, eu tinha entendido até porque ele ainda disse para mim que assim, é 5 em cada jogo. Ele disse assim para mim, não vai poder errar na contratação de 5, que contratou, morreu. Ele disse para mim. Eu entendi assim, pode ser até tu que conversa com ele praticamente todo dia e deve estar sabendo. Com certeza. Pergunta, porque aí agora... Mas o regulamento da competição já saiu. Eu vou dar uma olhada no regulamento da competição. Já saiu, porque já saiu tabela, já saiu tudo. O Marcílio já sabe o seu adversário. Então dá para se buscar no regulamento da competição. Vamos dar uma com olhada. Relação ao número Amanhã de inscrição. A gente fala sobre... Não, o número de inscrição é 35. Não. Com relação ao número de inscrição e se pode alterar, substituir ou não. Porque, por exemplo, você pode... Deve ter lá no também, você pode contratar, você pode até o limite data tal. Que eu acho que aí, seguinte, não deu certo alguém, vou mandar embora. Porque se o cara não tem os 5, aí começa o campeonato com os sub-23, tudo bem isso. Os sub-23 não tem limite. Não, ele pode jogar com tudo sub-23. Tudo sub-23, agora ele só pode utilizar 5 e inscrever 5, tá? Agora, esse negócio da substituição... Tem que ver o regulamento. Eu acredito que possa substituir, tá? Porque senão eu tenho 5 lá acima de 23, não machuca 3, ou machuca, não deu certo. Aí eu contratei o jogador, não deu certo, vou dispensar e vou pegar outro. Entendeu? Agora tem um detalhe, se tu fechar 35 inscrição, tu não pode mais botar nada. Isso aí ele foi bem claro para mim. Limite máximo... Eu não posso alterar o meu... Mas tu não vai escrever 35 de cara. Tu vai escrever 23, 20. Vão ficar lá 12, 14 jogador para ti trocando durante o campeonato. Entendeu? Que tu não vai começar com 35. E nem vai ter 30. E nenhum time desta segunda vai ter ao mesmo tempo 35 jogadores no elenco. Eu particularmente torço de todas as formas para que esse tipo de competição tenha sucesso. Eu sou contra. Por uma razão. Não, por uma razão. Eu sou contra. Por uma razão. Eu acho que deve ser o atleta jovem, ele só tem espaço para jogar quando o time está mal financeiramente. Porque quando o time tem um cascalhinho, eles vão lá e trazem aqueles caras que já pararam de jogar bola, já estão aí, penduraram a chuteira atrás para cá. Ou quando tá para acabar o campeonato e ninguém mais quer jogar. E dificilmente dão espaço ao jovem a se apresentar, errar, acertar e chegar a crescer dentro do futebol. Então é uma maneira de você ter aí a grande maioria de jogadores nessa faixa do sub-23. Que é um aproveitamento do trabalho que é feito na base de cada clube. É lógico que nós temos clubes que não têm trabalho de base, não têm estrutura para ter uma base, mas é uma expectativa. É uma expectativa de valorização dessa juventude para ter espaço para se apresentar, para jogar. Porque eu digo isso de cadeira. Eu fui profissional no Marcílio porque não tinha outro, o Marcílio já estava parando. Então é o seguinte, eu preciso de um goleiro. É tu que vem lá do juvenil. Então vem quando cá. Eu puxava o juvenil é porque já não tinha mais ninguém de então fora. Então vem cá, você é o terceiro goleiro, você fica aqui.
Aí você vai, então, por quê? Porque quando tem dinheiro, eles contratam sempre o jogador com mais qualidade. Então você dá espaço. Então esse espaço que está sendo dado a esses jogadores na faixa dos 23, eu acho que pode dar samba. E tomara que dê. E tomara que dê para o Marcílio, tá? Que retorne Não, à primeira divisão. que dê para todo mundo. Não, que todo mundo. Quero primeiro o Marcílio, depois fica 9 vagas para o outro. Não vem com essa conversa não. Tchau, até amanhã. Eu gosto de futebol. Eu vejo futebol. Eu vejo futebol, mas gosto mais do Marcílio.